Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje está sendo gravado direto aqui de Fortaleza, porque estamos aqui para visitar minha família, os meus amigos, para a gente ir para um casamento, então estamos bem animados. Inclusive, essa semana sai um vlog dos nossos primeiros dias aqui. Mas o vídeo de hoje é respondendo perguntas que vocês me deixaram, um post na nossa comunidade aqui no YouTube. São perguntas de tema livre, então tem muita coisa interessante para a gente conversar aqui. Mas antes de tudo, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, dá uma passeada aqui pelo canal. E se você gostar do tipo de conteúdo que eu produzo aqui, eu falo sobre vida cristã, faço vlogs, tem muito vídeo sobre hábitos, rotina, organização. Se você gosta de tudo isso, considere se inscrever aqui no canal. E se você já é de casa, deixa um like nesse vídeo, que isso é muito importante pra mim. Agora, bora lá para as perguntas. A primeira pergunta é a seguinte: Oi, Gabi, gostaria de saber como lidar com o cansaço extremo ao longo do dia e no final dele. Às vezes não consigo ser paciente. Nesse caso, sendo mãe, esposa, dona de casa e trabalhando também. Olha, o cansaço é realmente um problema, e especialmente esse cansaço ao longo do dia, porque não é um cansaço que você chega ali, terminou de fazer tudo e tô muito cansada. É realmente ao longo do dia. Eu vejo que principalmente as mães, né, as mulheres que têm esses muitos papéis. E o que eu faço para lidar com esse tipo de cansaço? Geralmente, no meu caso, pelo menos, isso é uma questão de hábitos, de estilo de vida. Então, se eu tô comendo muita coisa que me deixa cansada, tipo excesso de carboidrato, isso me deixa cansada. Quando os meus níveis das vitaminas, dos minerais estão todos desregulados, isso também me deixa muito cansada. Então, a primeira coisa que eu faço é checar esse tipo de coisa no médico mesmo, com a alimentação e também meus níveis aí das coisas todas, fazendo exames e tendo alguém para me acompanhar. Geralmente quem me acompanha é tanto o endócrino, mas também a minha nutricionista, porque ela é bem especialista aí nessas coisas, ela é doutora e tal. Então, ela me ajuda bastante nisso. Eu vejo uma melhora muito grande quando eu tô me alimentando bem. E olha que eu não tô fazendo exercício físico com constância. Imagina se eu tivesse. Eu acho que eu teria muito mais disposição. Então, olhar para a alimentação, para os meus níveis aí de exame de sangue, dessas coisas todas, e também tentar fazer exercício físico, porque aí aqui me ajuda mesmo. São coisas que são uma grande ajuda nessa questão do cansaço físico extremo. E uma outra coisa que eu procuro fazer também é incluir momentos de pausa no meu dia a dia. Isso é uma escolha mesmo, porque a gente tem muita coisa para fazer. Então, às vezes eu vou ter que deixar um pratinho cair para ter um momento de descanso ao longo do dia. É muito difícil eu tirar uma soneca depois do almoço, por exemplo, mas eu parar ali para ter um momento de silêncio, porque às vezes a nossa cabeça, não sei se você tem filhos pequenos, mas filhos pequenos demandam muito e da nossa mente, assim, além do nosso físico, né? Então, ter um momento ali de pausa depois do almoço, bota a criança para dormir, então eu vou ler ali por 10 minutos, vou tomar um café. Café me ajuda também, não é pra eu estar vivendo à base de café, mas às vezes fazer um cafezinho depois do almoço, parar para ler, me ajuda muito com essa questão do cansaço extremo. E uma outra coisa que me ajuda demais é separar o domingo para descansar. Então, não focar em atividades de casa, não focar em atividades de trabalho. Eu já tenho ali a criança que não vai parar para eu poder descansar na hora que eu quiser. Mas aí, realmente, separar o domingo para esse dia de descanso, para mim é uma bênção e me ajuda muito a não ficar tão cansada ao longo da semana. E aí, falando em dormir, tem uma outra pergunta aqui bem interessante sobre esse assunto. Olá, Gabi. Aí ela fala que já perguntou isso e a pergunta mesmo é a seguinte: você tem um hábito de dormir na parte da tarde? Como é a sua rotina de sono? Sinto que esse meu hábito atrapalha muito com os meus afazeres. Olha, eu não tenho esse hábito, porque realmente não é algo que cabe na minha vida dormir de tarde, sabe? Eu lembro que quando eu fazia faculdade, antes de casar, eu fazia isso. Até ali grávida, eu fazia isso de vez em quando. Mas eu acho que realmente não é um hábito que cabe na minha vida, com as demandas que eu tenho. Claro que, eu tô muito cansada, aí eu deixo ali outra demanda para fazer, é o que eu falei na pergunta anterior, e vou focar ali no momento de descanso. Mas eu só durmo de tarde se eu tiver extremamente cansada. Realmente eu prefiro mexer em outras coisas da minha vida para que eu esteja disposta durante o dia. Eu prefiro, por exemplo, fazer as coisas durante o dia para que no final do dia eu durma cedo, né? Eu durma cedo e consiga descansar, do que ter essa pausa para dormir no meio da tarde. Eu acho que isso, você disse que esse hábito te atrapalha, e esse hábito me atrapalharia demais.
o que eu recomendo é que você procure tirá-lo, né, mesmo, porque eu não sei você, mas uma soneca de 20 minutos, o meu marido consegue dormir 20 minutos e ficar de boa. Eu preciso dormir pelo menos ali 1h30, e, gente, definitivamente isso não cabe na minha vida. No começo, se você tem esse costume, você vai sentir muito, mas aí, como eu falei, é reorganizar os outros pratinhos. Eu lembro da outra vez que você perguntou isso e você falou que não consegue dormir cedo porque dormiu de tarde. Então, é pensar nisso como um todo, né? O que eu posso reorganizar para que eu tire esse hábito que você diz que está te prejudicando, mas que ainda assim você consiga ficar descansada, porque tudo, gente, está interligado na nossa rotina. Você dorme de tarde, aí você não consegue dormir cedo de noite, aí você vai dormir tarde. Aí você, se você acorda cedo, você precisa compensar isso de alguma forma, né? Então, a dica que eu posso dar é reestruturar a sua rotina para que isso daí não exista na sua vida. Agora, vai ser difícil. Todo bom hábito, né? No seu caso, não dormir durante a tarde. Para você implementar, vai ser difícil, vai ter uma resistência, mas aí é perseverar. A próxima pergunta é a seguinte: o que mais você sente falta da sua cidade de Natal? Da família e amigos, claro, das pessoas, e da comida. Nossa, eu sinto muita falta da comida. Eu amo a comida daqui, de Fortaleza especificamente. Baião de dois, carne do sol, que é uma coisa que eu não acho lá em Caxias do Sul, né, no Rio Grande do Sul. Então, até o cuscuz daqui é diferente. Então, eu sinto muita falta da comida. Próxima pergunta. Oi, Gabi, fala sobre autocuidado. Fui mãe recentemente e encontrei na maquiagem uma forma de reencontrar comigo mesma. Eu acho muito legal isso, muito legal mesmo a gente cultivar alguns hábitos ali de autocuidado mesmo depois da maternidade. Eu acho que é algo realmente muito importante. Porque uma coisa até que eu falei no Instagram esses dias, me perguntaram como ter uma maternidade mais leve. E para mim, sem dúvidas, uma das maneiras de levar a maternidade com leveza é não colocar os filhos como centro da nossa existência. Porque isso vai ser péssimo para eles, vai ser péssimo pra gente, vai ser péssimo pro nosso casamento. Então, eles demandam muito da gente, com toda certeza. A maior parte do meu tempo é dedicada ao Timóteo, porque ele é uma criança muito dependente, como todo bebê é. Mas ele não é o centro da nossa existência. Então, apesar da minha vida ter mudado, de quem eu sou ter mudado, eu sou mãe. Isso nunca vai mudar. Eu sou mãe, mas ele não é o centro da minha existência. Então, isso reflete muito nessas práticas de autocuidado. Então, eu não tenho peso na consciência nenhum de dizer, não, agora eu vou deixar o Timóteo ali com o Pedro, se eu puder, e eu vou me arrumar. Isso, por exemplo, é algo muito importante pra mim, de tipo, a mãe passa o dia de coque, não toma banho, não consegue escovar os dentes. Gente, desde que eu tava grávida, eu pensei, isso não vai ser uma realidade na minha vida. Eu vou fazer tudo que estiver ao meu alcance, mesmo eu não tendo rede de apoio, porque as pessoas acham que só quem consegue fazer isso é quem tem 1.000 empregadas, quem tem os avós ali o dia todo pra ficar com o filho, né? Que consegue escovar os dentes. Gente, eu exorcizo a narrativa do caos em nome de Jesus. Eu não aceito isso. Então foi uma coisa que desde que o Timóteo nasceu, eu pensei, ele vai dormir, eu vou tomar um banho, eu vou escovar os meus dentes, né? E eu sempre procurei passar uma maquiagem, tirar o pijama, colocar uma roupa minimamente aceitável. Gente, isso é uma das prioridades da minha maternidade, né? E não é que, eu tô aqui deixando meu filho pra mim, né, a mulher aqui. Não, gente, eu sou tudo isso. Eu sou a Gabriela, que é mãe, que tem um corpo, que tem um rosto, que tem um marido, que tem um trabalho, né? Então é tentar equilibrar essas coisas. Quem eu sou mudou. Eu não preciso esconder a minha skin mãe pra, não, agora é minha skin mulher, agora é minha skin esposa. Eu sou tudo isso ao mesmo tempo, né? Claro que às vezes uma coisa vai ficar de lado para que a outra precise ser priorizada. Mas eu sempre, sempre, sempre coloquei como prioridade essa questão de estar minimamente apresentável, né? Para eu viver a minha vida, não é para, eu preciso encontrar comigo mesmo, me colocar em primeiro lugar. Não, é porque eu sou essa pessoa integral, né? Deus me fez integral e isso com certeza é muito importante para mim como mãe, como mulher, como Gabriela, ser integral, criada por Deus. Próxima pergunta. Gabi, o que fazer quando não se encontra uma igreja bíblica? A gente tem que definir o que é uma igreja bíblica e o que é uma igreja que está de acordo com as nossas preferências, sejam elas preferências teológicas, preferências de organização da igreja, de liturgia. Então, se não tivesse nenhuma igreja verdadeiramente bíblica perto da minha casa, eu consideraria ir congregar em outra cidade, né? Então, se eu pudesse congregar em outra cidade, pegar um ônibus ali todo domingo para ir para a igreja, essa seria a minha primeira opção. Mas eu também procuraria uma igreja que prega
a palavra minimamente, que tem a palavra ali como centro, que tem um bom governo de igreja, no sentido de que não é uma pessoa que é o dono da igreja, e me submeteria àquela igreja, mesmo que eu não concordasse com uma coisa ou outra. Por exemplo, a igreja que a gente está agora, ela é mais pro lado batista, né? É uma igreja de teologia reformada, mas eles são mais batistas, né? A gente, o Pedro e eu, temos mais uma teologia presbiteriana. Mas a gente entende que é mais importante congregar, fazer parte de uma comunidade de fé saudável, ter ali comunhão com os irmãos, ser alimentado pela palavra de Deus, do que encontrar uma igreja que dê um check em todas as nossas convicções teológicas, né? Então, por isso até que a gente mudou de igreja. A gente acha mais importante ter vida de igreja, numa igreja minimamente bíblica e saudável, do que estar numa igreja que cumpra ali o nosso checklist. Mesmo, por exemplo, a gente sendo presbiteriano de teologia. Deu pra entender? Mas se não tivesse uma igreja minimamente saudável, eu iria para outra cidade para congregar. Né? Nem que eu viajasse todo domingo. Gente, eu já fiz isso. Quando eu morava aqui em Fortaleza, era 2 horas de ida e 2 horas de volta. Né? Na verdade, eu dormia na casa da minha irmã, passava o final de semana lá para poder ir para a igreja. Então, eu faria isso porque congregar vale a pena. Próxima pergunta. Fala sobre o seu trabalho com literatura cristã. Como funciona? Gente, não é algo assim numa escola de teologia. Eu dou aula de literatura cristã no Mulheres de Força, que é a comunidade para mulheres da Pamela Arumá. Eu sei que a maioria de vocês conhece a Tia Pan, ela é maravilhosa, tem 1000 coisas dentro lá do Mulheres de Força, da comunidade, e uma delas é o meu módulo de Introdução à Literatura Cristã. O que é que eu faço lá? Eu sempre trago, uma vez por mês, uma obra da literatura, às vezes uma obra teológica também, mas o objetivo lá é principalmente pegar obras literárias, e aí eu faço uma aula em cima dessa obra literária. A última que saiu foi sobre Mulherzinhas, por exemplo. Então, eu falo de algum tema dentro daquela obra literária, faço conexões com a Bíblia, faço aplicações à nossa vida, né? Especialmente à vida das mulheres que são mães, né? Que trabalham, que são donas de casa. Então, eu pego essa obra de referência, eu lido com a parte literária dessa obra, para as mulheres entenderem o que é aquela literatura ali, e faço conexões com a Bíblia e aplicações à vida comum. Então, é isso que eu falo, é uma coisa bem específica lá dentro do Mulheres de Força, e eu amo, 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 amo. Tanto que quando alguém me pergunta a minha profissão, eu não falo youtuber, eu falo professora, né? Porque de certa forma eu tô ensinando aqui também, e é isso que eu faço lá dentro do Mulheres de Força. Gente, tem uma oficina aqui em frente, então talvez vocês escutem um pouquinho de barulho, mas eu preciso gravar esse vídeo, né? Preciso improvisar as coisas por aqui. A próxima pergunta. Gabi, como foi o processo de adaptação em outra cidade e casada? Assim, a adaptação de casada foi ótima. Os primeiros dias ali foram maravilhosos, a gente arrumando a casa, tudo era novidade, especialmente pra gente que namorava à distância. Então, estar junto na mesma cidade já foi a novidade e foi um período muito bom, assim, essa adaptação. Claro que a gente precisou adaptar a rotina, isso foi muito importante. Ter uma rotina comum, não é? Um dorme numa hora, o outro dorme na outra hora, um faz isso, outro faz aquilo. A gente estabeleceu uma rotina para nós, enquanto nova família, né? Não é que, na minha casa eu fazia isso, na minha casa eu fazia aquilo. Eu acho que por isso que dá muito atrito no começo de casamento para muita gente. Porque as pessoas querem a rotina de solteiro, na casa da mãe, na casa dos pais, levar isso para a vida de casado. Quando eu acho que o casamento é uma excelente oportunidade para vocês construírem uma rotina juntos, né? Então não é, eu vou ter que ceder, eu vou ter que ceder. Eu vou construir aqui junto uma rotina que funcione pra gente. E eu acho isso maravilhoso. A adaptação em outra cidade, pra mim, gente, era muito ruim. Até hoje, não saber onde é que tem as coisas. Não saber onde é que tem um açougue, não saber onde é que tem alguém para fazer sobrancelha, não saber onde é que tem coisas muito específicas. Então eu ainda tô descobrindo a cidade. E como eu saí de uma igreja aqui e fui, né, o crente sai de um lugar e procura imediatamente outra igreja. Então eu já tinha pessoas ali para lidar, né, para ver e tal, para conhecer. E aí aquele processo de relacionamento que eu sempre comento com vocês. Chamar alguém para minha casa, ir para casa das pessoas, ir para a igreja, conversar com as pessoas. Então até hoje eu estou estabelecendo relacionamentos e tenho buscado ser bem intencional nisso, né? Aí tem essas coisas da cidade, essas diferenças culturais, coisas que a gente não acha, que é difícil e tal. Tem as coisas muito boas da cidade, que foi ótimo, tipo Caxias do Sul. Gente, eu tô falando rápido porque tem barulho aqui, eu tenho medo de começar mais barulho, né? Entendam aí a correria da viagem, da criadora de conteúdo, tentando manter o canal e viajar ao mesmo tempo.
Mas aí tem as coisas boas da cidade. Caxias é uma cidade bem mais tranquila do que Fortaleza. E aí eu foquei muito nessas coisas boas, sabe? Mas é um processo, gente. Eu tô lá há quase 3 anos e eu ainda tô me adaptando, tanto na questão de relacionamento, quanto na questão ali da própria cidade de Caxias do Sul, que é muito diferente da minha cidade natal aqui, Fortaleza. Uma dica que eu sempre dou para quem tá mudando de cidade, especialmente para quem casa e vai para outra cidade, é não tentar viver uma vida dupla. Então, não pensar, ai, eu tô lá na outra cidade e é o aniversário da minha amiga, eu queria muito estar lá. Aí eu vou ficar vendo as fotos do pessoal junto e chorando minhas pitangas. Porque aí você nem vive a sua vida na sua nova cidade e nem você tá lá na sua cidade anterior, né? Então foca em construir. Não é que você vai esquecer os relacionamentos antigos, mas você tem que focar, ser intencional nesse novo momento em construir a sua vida nova. Se você fica só, ai, é aniversário da minha amiga, aniversário da minha prima, queria estar lá fazendo não sei o quê, você nunca vai viver uma vida presente, nem em um lugar e nem em outro. Então, o que eu posso dizer é, abrace a escolha que você fez, não que você nunca possa mudar, voltar para sua cidade natal, mas naquele momento em que você está lá, abrace a escolha que você fez e tente viver da melhor maneira possível lá, né? Porque não adianta você resistir à mudança de, ai não, então eu vou só ficar com raiva, chateada, porque eu não tô achando a comida que eu gosto de comer, porque eu queria estar na casa da minha mãe, almoçando no domingo. Então, não resista à mudança. Abrace a mudança, abrace a sua escolha, porque quanto mais rápido você abraçar a sua escolha, melhor vai ser essa adaptação. Não tô dizendo que não vai ter problema. Até hoje, gente, eu sinto falta da comida, eu sinto falta das pessoas, eu sinto falta de ouvir o sotaque aqui de Fortaleza, né? Então, abrace essa mudança e não resista, que isso vai transformar, né? Vai deixar as coisas muito mais fáceis. A próxima pergunta. Queria saber como está sendo sua experiência com as fraldas de pano. Queria usar na minha bebê quando nascer. Gente, assim, no começo é uma adaptação. Eu comecei a usar com o Timóteo, ele tinha uns 7 meses, mais ou menos, porque eu tinha esquecido de comprar antes, né? E aí eu comprei um pacote com 8, e pelo menos lá para Caxias do Sul, 8 fraldas é muito pouco, porque as roupas demoram a secar lá. Mas depois que eu comprei mais 8, e agora a gente tem 16, que não é nem o enxoval completo, o enxoval completo de fraldas ecológicas, eu acho que tem umas 24, 30, nem lembro. Mas aí, depois de um tempo ali de uso, eu super me adaptei. Eu uso muito. Eu trouxe aqui pra viagem porque eu gosto de usar fralda ecológica. Não é fralda de pano igual aquela de antigamente que você enrolava na criança, botava um broche. Não é essa. Fraldas ecológicas eu uso da marca Happy Flute. Não, Ela Infante, que eu comprei no AliExpress. Vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Eu uso elas e gosto bastante. Claro que às vezes vai escapar uma coisa ali, aí vai ser mais difícil de limpar, mas eu acho bem tranquilo. Eu lavo roupa do Timóteo junto com as minhas roupas. Às vezes, quando escapa ali alguma coisa, eu deixo de molho antes e é bem de boa. Claro que você não pode esperar numa fralda ecológica a mesma praticidade de uma fralda descartável, né? Mas se você estiver disposto aí a lidar com uma sujeira ou outra ali que vaza, gente, é bem tranquilo, especialmente depois da introdução alimentar, que o número 2 fica ali mais sólido, né? Não vamos entrar muito aí em detalhes, mas fica bem mais de boa. E eu conheço gente que usou desde recém-nascido. Eu usei depois ali dos 6, 7 meses e tem dado muito certo. Eu gosto demais, tanto que eu trouxe aqui pra viagem, que podia ser um perrengue a mais, mas estou na casa da minha mãe, eu posso lavar roupa sempre que eu quiser, então eu tô achando bem de boa e eu amo usar fraldas ecológicas. E, gente, é muita economia. Muita, porque eu só uso fralda descartável ou quando a gente vai sair para um canto que vai passar muito tempo, ou quando o Timóteo vai dormir. Tem gente que usa para dormir também, a ecológica, mas aí eu não quero comprar essa briga, não. Eu uso a fralda descartável só para dormir e eu economizo muito, muito, muito dinheiro. A próxima pergunta. Gostaria de saber como faz para parar de ter medo de ficar sozinha durante a vida sem ter um relacionamento. Eu acho que essa pergunta é no passado, né? Porque agora eu sou casada. E se Deus não tiver uma pessoa predestinada a mim, o que fazer nessa situação? Você já passou por isso? Assim, eu diria para você não pensar numa pessoa predestinada. Porque, gente, Deus nos dá sabedoria na sua palavra para a gente escolher alguém. Então não existe uma pessoa no mundo que você tem que achar essa pessoa no mundo, senão tudo vai dar errado. Não pensa nessa categoria. Claro que Deus determina os nossos planos, né? É Deus quem guia os nossos passos. Mas, por exemplo, se você
entra num relacionamento e todo relacionamento, ai, essa pessoa é a predestinada para mim. Aí você, por exemplo, um relacionamento horrível de namoro, né? Aí você não termina porque não, Deus predestinou. Então isso pode te trazer vários problemas práticos. O que que eu diria para você? Foca em pensar nos princípios bíblicos acerca de um casamento e busca isso, busca isso. Quais são as características de um homem bíblico? O que que eu quero aqui biblicamente para minha vida? E pede sabedoria a Deus para escolher bem, né? Mas não pensa que Deus não tem uma pessoa para mim. Pensa mais em termos de vou estar aqui olhando ao meu redor, porque às vezes a pessoa fica dentro de casa o dia todo, toda hora, não vai para uma programação da igreja e quer encontrar alguém, aí dificulta, né? Não tô dizendo para você ir para toda programação da igreja sempre em busca de alguém, mas você precisa também, né, sair de dentro de casa para achar alguém. E não pensa nisso de, o que que será que Deus... Pensa que realmente, se você ficar solteira o resto da sua vida, não foca no medo de ficar solteira. Foca em estar contente com Deus, né? E também foca em viver a sua vida agora. Eu tô aqui, né, em Fortaleza, e foi praticamente a reunião das minhas amigas, porque eu tinha um grupo de 4, 2 continuaram aqui no Ceará, uma foi para São Paulo e eu fui pro Rio Grande do Sul. E eu tava conversando com uma dessas amigas que ficou no Ceará e a gente tava fazendo uns rolês que a gente costumava fazer, né, quando morávamos aqui e éramos solteiras. E eu tava dizendo pra ela, né, a gente tava comentando como a gente aproveitou a nossa solteirice. Meu Deus, foi muito bom. Claro que a gente tá muito feliz na fase em que a gente está agora, casadas e tal. Mas o nosso período de solteira foi maravilhoso. Então não fica pensando, e se eu não casar? Pensa, o que que eu posso fazer da minha vida hoje para viver da melhor forma que eu posso hoje. Porque se você viver guiada pelo medo, você nem vai estar pronta para ter alguém na sua vida, porque você tá sempre aí nesse medo, nessa ansiedade. Foca em viver bem a sua solteirice hoje, glorificando a Deus, servindo a Deus, trabalhando, estudando, se divertindo, fortalecendo as suas amizades, fortalecendo a sua identidade em Cristo, que isso tem muito mais proveito do que você ficar pensando, será que Deus tem alguém predestinado para mim? Não coloca muita energia nisso. Oi, gente, olha aqui quem tá aparecendo aqui para vocês, né, Nenê? Diga assim, aproveite a sua solteirice hoje, né? Viva. Como é que você aproveita? Vivendo a sua vida da melhor forma possível, não desperdiçando a sua vida, porque aí você vai viver feliz hoje, na solteirice, e depois também no casamento, na maternidade, em todas as fases que Deus tiver para você. Então você tem que focar em ser contente em Deus hoje, agora. A próxima pergunta. Gostaria de saber o que fazer com a incerteza, com o medo de não conseguir nada na vida, não realizar os sonhos e de viver em um lugar que não me sinto bem. Assim, eu acredito que você precisa, antes de pensar nos seus sonhos, na sua realização, tentar afirmar muito bem a sua identidade em Cristo, como eu falei na pergunta anterior, e de entender os planos que Deus tem para você. Porque você só se sentirá realizada se você estiver vivendo ali aquilo que Deus tem para você. E eu não estou dizendo que isso é uma coisa específica, porque a vontade de Deus, Deus nos dá princípios em sua palavra, e a partir desses princípios nós podemos escolher muita coisa, a nossa profissão, com quem que nós vamos casar, onde é que nós vamos morar. Mas se você colocar esse medo de, eu não consigo, eu não vou realizar, eu não vou chegar em lugar nenhum, você vai se frustrar, porque você está colocando as suas expectativas em você. Então, assim como na pergunta anterior, foca em trabalhar bem com aquilo que você tem nas suas mãos hoje. Talvez você esteja se sentindo com medo e frustrada porque você não está fazendo bom uso daquilo que Deus te deu hoje. O que que você tem nas suas mãos hoje? É um casamento? É uma fase de solteirice que você está ali estudando, está trabalhando? Faça bem aquilo que você tem para fazer hoje. E se você não está contente, por exemplo, com o seu trabalho, aí você vai galgando ali maneiras de mudar, entendeu? Mas se você pensar, eu não consigo realizar coisas. Qual é o seu parâmetro de realização? É viajar o mundo? É casar? É ser bem-sucedida? Você vai se frustrar. Olha, e eu já lidei muito com isso, né? De colocar, por exemplo, as minhas esperanças não num casamento. Isso aí eu lidei melhor. Mas uma profissão. E lidar com o fracasso de, eu não consegui alcançar isso aqui, é um fardo muito grande. Por isso que você tem que ter a sua identidade muito bem firmada em Cristo, né? E não eu tenho que realizar, eu tenho que alcançar, e pensar também qual é o seu parâmetro, né? Você está se medindo por quem, né? Você está competindo com quem, né? E também, como eu já disse, você está fazendo
o máximo que você pode? Você está sendo diligente com aquilo que Deus te deu hoje? Que às vezes essa incerteza, essa insatisfação, esse medo vem de você não estar vivendo uma vida diligente, você não tá buscando fazer o melhor que você pode com aquilo que Deus te deu hoje, né? Então essa sensação de estagnação vem muito quando a gente realmente não tá fazendo aquilo que nós deveríamos fazer. Mas não coloca sua expectativa em você mesma, coloca sua identidade em Cristo e aí você trabalha da melhor maneira que você puder com aquilo que Deus te deu. E essa foi a última pergunta, foi muito legal conversar sobre esses assuntos aí com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não deixe de dar um like nele pra mim, que é muito importante. Usa o meu link da Amazon quando você for fazer suas compras lá, não só de livros, mas de qualquer outra coisa. Até o próximo vídeo. Eu queria agradecer também aos nossos apoiadores. Muito obrigada, pessoal, por estarem aqui comigo, me possibilitando a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube. Até o próximo vídeo. Deus abençoe você.